Hoje, a gente vai analisar a fundo a estratégia de um fundo imobiliário com uma proposta bem específica, o GARI 11. A tese de investimento deles é toda construída em cima de uma palavra-chave: previsibilidade. A ideia é entender como eles se estruturaram para gerar uma renda estável e constante para os cotistas. Essa pergunta aqui é, na verdade, a que todo mundo que investe em imóveis se faz, né? Como é que se consegue uma renda que não só é estável, mas que dura a longo prazo? Pois é, a estratégia do Gary 11 tenta ser uma resposta bem pé no chão para esse desafio. Então, para a gente entender como essa estratégia funciona na prática, nosso roteiro vai ser este. Vamos começar com a promessa da renda previsível, depois a gente mergulha na base de tudo, que são os contratos atípicos. Em seguida, vamos ver um estudo de caso com o Pão de Açúcar, dar uma olhada no portfólio completo, entender a alavancagem que eles chamam de inteligente e, por fim, claro, os resultados e a consistência. Ok, vamos lá. O primeiro ponto é entender qual é a missão, o verdadeiro DNA do fundo. E aqui está a tese, de forma bem direta. São 3 pilares que funcionam em conjunto. Um não vive sem o outro. Primeiro, imóveis de alta qualidade. Segundo, inquilinos com uma saúde financeira impecável, de alto crédito. E o terceiro, que é a grande amarra de tudo, são os contratos atípicos de longo prazo. É a combinação desses 3 fatores que gera tal previsibilidade. Agora, vamos para o mecanismo que é, sem dúvida, o coração da estratégia. É daqui que vem a principal garantia de receita para o fundo. Um contrato atípico não é um aluguel comum. Pensa nele como um terno feito sob medida para uma empresa. Ele é pensado para imóveis que são críticos para a operação do inquilino e por isso as regras são muito mais rígidas e os prazos bem mais longos. Isso, claro, beneficia diretamente o dono do imóvel. E essa aqui é a cláusula mais forte desses contratos. Se o inquilino decidir sair antes do fim do prazo, ele é obrigado a pagar 100% do valor restante dos aluguéis. 100%! Isso praticamente elimina o risco de uma saída inesperada e aquela perda de receita que ninguém quer. Então, o resumo dos benefícios é este. A gente está falando de uma receita já contratada por mais de uma década, com o risco de um imóvel ficar vazio baixíssimo. E ainda por cima, uma receita protegida da inflação, porque os aluguéis são corrigidos todo ano pelo IPCA. O resultado é um fluxo de caixa robusto e, mais importante, muito previsível. Bom, para sair um pouco da teoria e ver como isso se materializar, nada melhor que um exemplo prático. Vamos analisar um dos ativos mais emblemáticos do portfólio do Gary 11. Essa é a loja do Pão de Açúcar na Avenida Angélica, lá em Higienópolis, São Paulo. É um ativo que a própria gestão considera uma das joias da coroa. E não é só pelo inquilino ser o Pão de Açúcar, mas pela localização, que é absolutamente estratégica. E a localização é fundamental. O próprio relatório do fundo destaca isso. Estar numa região de alto padrão, com muita gente morando, muito comércio em volta, isso não só garante o bom desempenho da loja, como também ancora o valor do imóvel no longo prazo. Certo, já vimos o Pão de Açúcar. Agora, vamos ampliar o foco e olhar para a carteira completa. A força do fundo não está em um único ativo, mas na qualidade e na composição do conjunto todo. Olha só a qualidade dos nomes nessa lista. A gente está falando de gigantes como o Carrefour, British American Tobacco, o GPA, o Grupo Mateus. Eles são a esmagadora maioria da receita. E o dado mais importante, quase todos têm o rating máximo de crédito, o famoso AAA. Isso significa um risco de calote extremamente baixo. E esse gráfico aqui deixa isso bem visual. A maior parte da receita do fundo vem de empresas com a maior nota de crédito possível. É mais uma camada de segurança, porque a gente sabe que a capacidade de pagamento desses inquilinos é muito, muito alta. A diversificação também aparece nos tipos de imóveis. De um lado, você tem lojas de rua em bairros nobres que atendem um público de alta renda, do outro, grandes operações de atacarejo, que são focadas em produtos essenciais e que se mostram muito resistentes, mesmo em cenários de crise econômica. Agora, vamos falar de um tema que muitas vezes gera dúvida: alavancagem, ou seja, dívida. No caso do Gary 11, a gestão usa uma abordagem que eles descrevem como inteligente e conservadora. A palavra-chave aqui é casadas. A gestão não toma dívidas de forma genérica. Cada operação de dívida via CRI está diretamente atrelada ou casada com um contrato de aluguel específico e de alta qualidade. E essa comparação aqui é fantástica. Uma dívida comum tem vários riscos. Os prazos podem não bater, os juros podem variar, mas a estrutura do Gary 11 faz o oposto.
O prazo da dívida espelha o prazo do aluguel. A correção da dívida acompanha a correção do aluguel. Na prática, o dinheiro que entra do aluguel já está carimbado para pagar a dívida. É um fluxo de caixa perfeitamente sincronizado. Depois de entender toda essa estrutura, a pergunta que fica é: isso funciona na prática? Vamos aos números que mostram os resultados e a performance dessa abordagem. Este gráfico de dividendos mostra uma consistência impressionante, o que é o reflexo direto da previsibilidade das receitas. E mais do que isso, essa performance busca atingir um objetivo claro de retorno, IPCA mais 6% ao ano. A estabilidade que a gente vê aqui é a estratégia se transformando em um retorno real e consistente. Um indicador incrível: 0% de vacância. Isso mesmo, todo o portfólio do fundo está 100% ocupado e gerando renda. É um feito notável no mercado imobiliário e um pilar fundamental da consistência dos rendimentos. E essa renda está contratada por um longo período. O prazo médio ponderado dos contratos é superior a 10 anos. Isso significa mais de uma década de receita já garantida no caixa, o que oferece uma visibilidade de futuro que poucos investimentos conseguem dar. E olhando para frente, a própria gestão reforça essa previsibilidade. Ao manter um guidance, uma previsão clara de distribuição, eles sinalizam muita confiança na capacidade do portfólio de continuar entregando resultados consistentes e alinhados com o que foi prometido. E a gente termina com essa reflexão. Num mundo tão cheio de incertezas, será que a previsibilidade não acaba se tornando o ativo mais valioso de todos? A estratégia do GR11 é uma aposta de que, num cenário desses, ter um fluxo de renda claro, estável e de longo prazo pode ser exatamente o que define um investimento de grande valor.